Vamos ler um versículo em Gálatas para não deixarmos esse assunto sem uma solução. Gálatas 2:19. Porque falamos da carne e procurando agradar a Deus na carne e não podemos. A diferença entre andar com boa consciência e procurar agradar a Deus na carne é algo bastante simples. A lei diz: faz isto e viverás. Primeiramente tem que fazer isso e depois a benção. Para agradar a Deus com boa consciência, um crente que tenha Cristo, o Espírito Santo mora dentro e Cristo na glória ante ele não diz faz isso, viverás, ele diz vive e depois faz isso. Se eu tenho uma consciência, por exemplo, contra uma coisa, qualquer coisa, e eu penso que eu tenho que fazer isto para obter comunhão com Cristo, para entrar em comunhão com Cristo, essa é uma lei. Se eu entendo que ando com ajuda e comunhão com Cristo para não fazer essa coisa, é por essa coisa outro lado de Cristo. Cristo está comigo para fazer-me, para dar-me a força que eu posso obedecer. A lei diz: obedece, então tem a benção. Nós temos a benção. Cristo mesmo, por Espírito Santo, para obedecer. Obedecer a quê? Qualquer coisa que agrada a Cristo. E cada um de nós andamos com consciência na presença dele e como, por exemplo, um casamento. Duas pessoas têm que aprender a andar juntos. E há algo para aprender. Um crente tem que andar com Cristo. Tem que aprender a andar com Cristo, outra pessoa, para agradar essa pessoa. Gálatas 2:19. Porque eu, pela lei, melhor dito aqui, eu por lei, estou morto para lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. Aqui, estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que agora vivo. Aqui falamos da vida que agora vivo, na carne. Vivo-a na fé do Filho de Deus. É fé que tem a Cristo como objeto. Não é a fé pessoal de Cristo, é fé de Paulo que pega a Cristo. Vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou. É suficiente o amor dele? A fé que alcança a Cristo, pega a Cristo. Ele me amou a mim, ele me ama a mim. Essa é a vida cristã. E se entregou a si mesmo por mim. Porque eu pela lei estou morto para a lei. Nesses 3 dias, ele aprendeu, ele entendeu o que a lei era. Ele disse: não mais para mim, não mais para mim. Então, começou a viver
agora, na carne, olhando a Cristo. Cristo era todo para Paulo, porque ele entendeu o amor desse homem que ele viu no caminho para Damasco. E outra vez, somos responsáveis. Cumprir responsabilidade não é a base de nossa posição ante Deus. Somos responsáveis como filhos de Deus, com lugar nos céus. E se somos honestos, medindo-nos pelo estado de Cristo mesmo, vamos a condenar-nos a nós mesmos. Padrão de Cristo. Porque Ele é o padrão da vida cristã. Nada menos. E olhando a Ele, vamos a ver como não cumprimos nossas responsabilidades. Mas andamos na graça e Ele nos ama, apesar de tudo. E Ele nos dá força. E a vida diz: vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. E se uma pessoa pensa que a graça dá permissão pecar, não entende a graça de Deus. Essa não é a graça de Deus. Um versículo mais em Tito, capítulo 2, começando com 11. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio e justo e piamente. A graça que me esforça, a graça que me ajuda, a graça que me abençoa, me ensina também. 2. A lei do Espírito de vida é como a lei de gravidade. Me livrou da lei do pecado, como também lei de gravidade. A força do Espírito Santo me livrou da força do pecado. Não me livrou do pecado. Distingue entre o pecado e nós, e condena o pecado e salva a nós. Se não entendemos que estamos em Cristo, sem possibilidade de condenação, Deus condenando o pecado em nós, vamos pensar que Ele está condenando-nos a nós. Mas entendendo que estamos em Cristo, como o irmão falou, não há possibilidade de ser condenado. Ele então pode começar a condenar em mim. Versículo 24: miserável homem que eu sou. Capítulo 8, versículo 1. Contente homem que eu sou. Agora entendendo que o Espírito Santo mora em mim, e capítulo 8 nos dá a obra do Espírito Santo em nós. Deus obra na criação, no mundo, e Deus obra em nós, cada crente. Porque aqui não estamos pensando de uma classe de crentes distinto de outro.
aqui falamos de uma classe de gente, de povo, que inclui todo crente, porque é Deus que fala aqui. Deus fala contemplando a todo crente neste capítulo. A vezes podemos ver algo diferente. Mas Deus não está contemplando uns certos crentes distintos ou melhores que outros. E quando ele fala em versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, ele contempla todo crente. É uma classe de gente que anda segundo o Espírito Santo, não segundo a carne. Todo crente está incluído aqui. Então ele, pelo Espírito Santo, ele nos mostra a força e a fonte da vida cristã. O que a lei não podia fazer, Deus faz. É decir, produzir justiça num pobre pecador. Como? Primeiramente, dando fé e vida. Simultaneamente, ele dá fé e vida. O irmão perguntou, que vem primeiro, fé ou vida? Nenhum, porque vêm juntos. Ele dá vida a pessoas que não buscam a Deus. Diz em capítulo 3, não há quem busque a Deus. Então, ele aqui nos dá certeza de nossa posição ante ele. Então, põe em nós uma lei do Espírito. Já existia em nós outra lei do pecado, ou força. É uma força invariável. Lei aqui, lei do Espírito, lei da carne. Ele está produzindo algo em nós. A justiça da lei se cumprisse em nós. Deus obrando em nós. Então ele continua para mostrar-nos dois princípios. A carne sempre produz mal, o Espírito Santo sempre produz bem. E diz que em versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito Santo não habitou em Abraão. Obrou em Abraão, obrou sobre Abraão, não habitou em Abraão. Então Abraão não podia agradar a Deus? Ou sim, é outra dispensação. Temos mais, temos uma vida onde Cristo é todo para nós. É esta vida que temos aqui, a mesma vida, mas é vida abundante ou em abundância. Então, 19 vezes neste capítulo encontramos o Espírito Santo. Não há outro capítulo na Bíblia como este capítulo quanto a ele. Falando dele. E só para dar umas sugestões, versículo 10, Cristo está em vós pelo Espírito Santo. O Espírito Santo no crente
começa a ensinar-nos algo de nós mesmos. Então, em versículo 14, ele começa a ensinar-nos do Pai. Somos filhos. Versículo 19, da criação. Em versículo 26, ele fala de ele mesmo. E o cume dessas coisas é 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Mas o Espírito Santo em cada pessoa que crê o Evangelho está obrando todas estas coisas para produzir em nós uma consciência, uma certeza dentro. E não devemos, irmãos, buscar essa obra, ou não devemos, verdade, investigar a nossos interiores para achar essa obra. Devemos crer, porque é Deus quem fala de todo crente, não de uns crentes. E se podemos entender que é Deus quem fala do que está passando adentro de nós e crer, igualmente como cremos para a salvação, aqui cremos que Ele está fazendo isso. E você pode perguntar-me, viu? Onde está isso na vida? Porque se Ele é nossa vida, não, porventura não devemos ver isso na vida prática. Versículo 10. Fim do versículo, mas o Espírito, e deve ser com letra maiúscula, é vida. Deve ler aqui. É vida. A pessoa do Espírito Santo, Deus eterno, se infunde no crente como vida. Ele é vida. Mas encontramos em versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Aqui se vê ele pessoa distinta. Também, versículo 26, da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas. Pessoa distinta, mas também ele é nossa vida. De uma maneira verdadeira. Ele é nossa vida. Os primeiros impulsos de nossas vidas vêm dele. Onde estão? Eu posso perguntar-me. Onde estão? Você vê? Você vê essas coisas que começam dele e passam por meu ser? Onde estão? Mas é a verdade, quanto toda pessoa, verdade? Deus contempla todo crente neste capítulo. Uma classe de gente no mundo que anda no Espírito. Do que Deus é para nós, do que Cristo é para nós, eu creio, se nós olhássemos para nós e para o que Deus fez em nós, com os olhos de Deus, no versículo 28, eu digo com os olhos de Deus, porque nós veríamos a obra completa já, do começo ao fim. O versículo 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto.
Porque os que dantes conheceu... Parou aí? Não. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Nós entendemos que a obra de Deus, ela é completa do começo ao fim. Não entram elementos novos no meio do processo e não saem também. Nós poderíamos ler isso mais ou menos assim: aos mesmos que predestinou, nem mais um, nem menos um, a esses também chamou. E aos mesmos que chamou, a estes também justificou. E aos mesmos que justificou, a estes também glorificou. Ou seja, eu estava incluso nos desígnios de Deus do começo ao fim. Do começo ao fim. Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nunca houve em Deus variação no seu pensamento a meu respeito, ou a respeito de cada um dos que nele creem, dos que creem em Cristo. Nunca houve. Nunca houve. Deus nunca mudou de ideia a partir do primeiro passo dado, ou melhor dizendo, como o irmão falou hoje, a partir do momento que não existiu, que ele teria começado a nos amar, que ele não começou também, porque nós já éramos amados sempre nos desígnios eternos, nos propósitos eternos de Deus. Nós éramos sempre amados e nós estávamos sempre diante dele, e nunca Deus mudou de ideia a nosso respeito. E a nossa vida é um filme terminado já. Nós estamos passando por uma parte dela ainda, mas para Deus está tudo consumado, tudo resolvido, tudo determinado, não vai mudar nada. Ele não vai voltar atrás em nenhuma de suas promessas para nós, mas todas vão se cumprir, para a glória de quem? De Cristo Jesus, para a glória do seu Filho. E nós estamos incluídos em Cristo, e é nisso que nós estamos seguros, não em nós, ou não no que nós pensamos a respeito disso. Aqui na senda da fé, ele está revelando-nos de adentro, ele está produzindo em nós uma atitude, uma consciência, uma disposição em nós que, se a carne move, resultará em pecado. Devemos de considerar a carne morta. Considerar-me a mim, morto a carne. A carne está lá. Deus disse que eu estou morto. Se considero em fé, eu não sinto morto, mas Deus disse que sim. Por fé, considerando-me morto a essa coisa, essa lei em mim, tenho liberdade. E se tenho problema com considerar, ele anda comigo. E como Pedro, andando sobre as águas, ele disse: Senhor, salva-me. Irmãos, se sentimos essa lei da carne, uma tentação, uma força, sempre podemos dizer: Senhor, salva-me. O problema é, às vezes, não querer pecamos, porque gostamos de pecar. Ele está aqui em nós, produzindo outros desejos, desenvolvendo uma natureza nova em nós. Ele está produzindo algo, principalmente, ou primeiramente, que ele é vida e a carne é morte. Versículo 11. Até a ressurreição somos distintos. Temos ressurreição especial. Abraão,
não terá a mesma ressurreição que temos. O Espírito Santo não morou nele. Ele mora em nós. Por isso temos, vivificará, meio versículo 11. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Na ressurreição, no momento do arrebatamento, nessa mesma ocasião, todo crente, desde Adão até aquele momento de arrebatamento, seremos ressuscitados se necessitamos ressurreição. Mas não no mesmo momento, mesma ocasião. Primeiro, os crentes deste dia de cristão, os mortos em Cristo, ressuscitará primeiro, disse. Há outros que vêm. Então aqui temos, o Espírito Santo está assegurando, ainda até a glória, Ele está conosco. Versículo 12. De maneira que há conclusões que Ele deixa a nós. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Essa palavra devedores indica responsabilidade para pagar. Ele nos deixa a nós essa conclusão. Mas ele imediatamente disse, não à carne. De maneira que é uma conclusão, entendendo que todo o que temos é de Deus. Então ele disse, não somos devedores à carne. Versículo 13. Morrer aqui é perder comunhão com Deus. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Aqui morrer é como Adão morreu no dia de comer essa fruta proibida. Não morreu fisicamente, perdeu comunhão com Deus. Se pecamos, perdemos comunhão com Deus e este é o primeiro passo para a morte física. Há pecado para a morte. Se seguimos, se insistimos nessa senda, há pecado para a morte. Mas aqui fala de perder comunhão com Deus ou faz este primeiro passo. Mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo, vivereis, ou é decir, andar em comunhão com Deus. Morrer é algo de debilidade. Mortificar é algo de poder. Necessitamos poder para mortificar. Para morrer, não necessitamos poder para morrer. Só para é debilidade. Versículo 14. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus. Isso inclui todo crente na contemplação de Deus. Deus contempla aqui todo crente, distinto de outras pessoas no mundo. Ele disse, filhos de Deus. E como filhos, temos filiação, versículo 15. Mas recebestes o espírito de filiação, de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Filiação é a certeza de nossa posição como filhos. Dando-nos a certeza da posição como filhos, o Espírito Santo produz em nós o clamor de menino. Os hebreus têm costume, à idade de 12 anos, o menino
chega a ser filho. E filiação fala dessa celebração na família hebraica. Eles têm uma festa, se chama Bar Mitzvah. Há 12 anos, esse menino chega a ser filho. Filiação é esse momento quando o menino já é filho. Aqui, filiação, adoção, não é a palavra correta, é filiação. Dando-me a certeza de ser filho de Deus, não somente menino, sino filho de Deus. Ele produz em mim, clama, voz de menino. Abba, Pai. Abba, Pai, é palavra de menino. Na intimidade do menino, na presença do Pai, conhecido como Pai. Mas, primeiramente, Ele me dá a minha certeza que eu sou filho. Então, versículo 17, uma conclusão outra vez. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros. Co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Padecemos com Ele é distinto de padecer por Ele. Uma pessoa pregando o Evangelho na rua, apedrejado, está padecendo, sofrendo por Cristo. Nós, sentados aqui, por exemplo, pensando um irmão andando ligado na escravidão de um sistema, ou algo na ignorância ou rebelião, não comprando a verdade, andando miserável na vida, orando por Ele, sentindo por Ele, é padecer com Cristo. Entramos nos sentimentos de Cristo. Compartilhamos os pensamentos dele, o amor dele. Compartilhamos. É com Ele, não é distinto de por Ele. Então, Deus contempla todo crente aqui. Todo crente. Para que também com Ele sejamos glorificados. Então, versículo 18, porque para mim tenho, por certo, outra conclusão. Aflições, etc., não são dignos de comparar, então Ele abre a nossos olhos a criação. Ouvimos o que não ouvimos antes. Um gemido? Um gemido. Já entendemos pelo Espírito Santo, ouvimos um gemido. E depois gememos. Esse gemido que Ele produz em nossos corações é a voz de Deus ascendendo do meio de uma criação ruim. Que é a verdade dessa criação? Gemido. Uma pessoa que entende a verdade aqui no meio dessa criação, geme. Cristo parado ao lado do túmulo de Lázaro, gemeu. Nos deixou a nós para gemer em seu lugar aqui nesse mundo. O Espírito Santo está produzindo isso em nós aqui. Igual como esse gemido, Ele está produzindo certeza. Não deve perturbar nossa paz aqui no mundo, porque Ele nos dá certeza no meio de tudo isso. Porque 22 diz, sabemos. E versículo 25. Se esperamos o que não vemos com paciência, Ele produz essa paciência.
Versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito ajuda, pessoa distinta em nós, não nos dá a resposta a todas as questões. Ele disse, não sabemos o que havemos de pedir. Essa pessoa divina, Deus mesmo, onisciente, morando em nós, não quita a nossa ignorância. Ele ajuda a nossa fraqueza. Mas Ele não dá a nós todas as respostas. E a vezes não sabemos como orar, mas Ele sabe. E de dentro de nós, Ele ajuda com intercessões. É a mesma pessoa. E a vezes, irmãos, chega um momento orando e não sei como orar. Então, guardando o silêncio, eu sei que Deus está orando de adentro a Deus na glória. E ao terminar de dizer amém, eu sei que a vontade de Deus foi orada. Ele ajuda uma pessoa distinta de nós. Eu não sei como ele orou, não sei, mas eu sei uma certa coisa, que Deus sabe, e ele orou. Então ele provee para nós em todo o sentido da palavra aqui no mundo. Ele é para nós todos. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do vil. Oh, graças a Deus, não. Deus examina nossos corações. Ele vê o que passa em nossos corações, mas Ele acha a intenção do Espírito. Que paz temos andando com Deus 3 vezes santo. Deus andando em vida nova. Esse Deus veio para ser nossa vida e produzir em nós e dar de adentro de nós essas coisas. E versículo 28, em conclusão, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ele produz em nós, ou Ele desenvolve em nós esse amor de nova natureza ante Ele e nos dá. Sabemos estas coisas. Irmãos, repito, não devemos de investigar esta obra em nós. Cristo é o objeto ante nós. Nós, olhando a Cristo, somos transformados. Um poder, uma pessoa dentro está transformando-nos, olhando a Cristo. Mas nossas bênçãos são tão grandes e tão exaltados e divinas que Deus tinha que vir a morar em nós para que pudéssemos entender o que temos em Cristo. Abraão, repito, não tinha essas bênçãos. Abraão nunca disse, Abba Pai. Não disse na glória, Abba Pai, e não dirá na eternidade, Abba Pai. Somos cristãos, nós somos judeus. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo. Na presença imediata do Pai, dizendo, Abba Pai, em Cristo, esposa dele, co-herdeiro com ele. E o Espírito Santo está obrando em nós a certeza, a sentida, a consciência, disposição, todas essas coisas em nós. Então, em versículo
28, chegamos a essa palavra mencionada, propósito. Essa mesma palavra, até o fim do capítulo 11, encontramos o propósito de Deus. Não está falando do que Ele obra em nós, está falando dos propósitos dele, propósitos eternos, ainda até o fim do capítulo 11. Capítulo 10 é parentético, mas até o fim do capítulo 11. Versículo 33, 11 e 33. Oh, profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, Cristo? Ou quem foi seu conselheiro, Cristo? Ou quem lhe deu primeiro a Ele, para que lhe seja recompensado, Cristo? Porque de Cristo, por Cristo e para Cristo são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.